Lalibela, Etiópia. Existem 11 igrejas ocultas na paisagem montanhosa africana e escavadas inteiramente em um único bloco de pedra. Quando você se aproxima de Lalibela, você não vê nada. Mas no momento em que chega perto, de repente, o chão se abre. E você vê essas igrejas enormes e magníficas que foram esculpidas na pedra. Na verdade, em vez de construída, Lalibela foi escavada nas rochas. De cima para baixo. Assim, o que temos é um feito incrível de engenharia, que literalmente supera tudo o que sabemos sobre técnicas de construção. Os rituais religiosos são centrais na vida de Lalibela. A cada ano, quase 21 mil peregrinos cristãos vão até lá. O cristianismo etíope está muito mais ligado ao Velho Testamento do que o cristianismo praticado no Ocidente hoje. O cristianismo foi levado à Etiópia na mesma época em que chegou à Europa Ocidental, à França, por exemplo. O mais interessante é que em todo o mundo cristão, a Etiópia é o único país a ter essas igrejas monolíticas. Os arqueólogos acreditam que as igrejas foram escavadas no século XII. Mas os engenheiros que estudaram o projeto das igrejas concluíram que sua construção não pode ser explicada cientificamente. Quando vemos as igrejas de Lalibela, podemos ver que eles usaram o que provavelmente eram ferramentas elétricas. Sempre que cortamos pedra bruta, temos que usar ferramentas de corte especializadas, ferramentas de ferro. Ainda hoje teríamos que usar serras elétricas, esmeris e cinzéis. Porém, se como acreditam os teóricos do astronauta do passado, as igrejas de Lalibela não poderiam ser feitas sem tecnologia moderna, quem ou o que as construiu? Segundo a história da vida do rei Lalibela, que foi escrita no século XV, o arcanjo Gabriel foi ao rei Lalibela e levou-o até Jerusalém Celestial, onde ele conversou com Deus. Que lhe disse para voltar e construir essas igrejas. Assim, ele voltou e mandou construí-las. Mandou escavá-las na rocha. Foram precisos anos para concluir o trabalho, 24 horas por dia, mas Lalibela teve a ajuda dos anjos. Assim, segundo a lenda, os anjos desceram do céu e, de noite, faziam um trabalho que os seres humanos não podiam fazer porque estavam dormindo. Então houve, na verdade, 2 turnos de trabalhadores nas rochas de Lalibela. Um de seres humanos, que trabalhavam durante o dia, e o outro de seres extraterrestres, que trabalhavam de noite. Para mim, essa é uma história muito fascinante, porque, na minha opinião, os anjos não existem. Os anjos foram apenas um erro de interpretação de extraterrestres de carne e osso que desceram dos céus com meios tecnológicos. E foi isso que esses seres chamados anjos usaram. As igrejas de Lalibela podem ter sido construídas com a ajuda de viajantes celestes, mas por quê? Era para adorar Deus? Ou para celebrar outro ser místico ou extraterrestre? Segundo a Quebra Nagast, o antigo livro sagrado dos cristãos etíopes, a Arca da Aliança Judaica, a caixa dourada que continha os 10 mandamentos, foi transportada para a Etiópia no século IX a.C. O filho do rei Salomão e da rainha de Sabá chamava-se Menelik I, e ele é considerado o primeiro rei da Etiópia.
Quando ele tinha 22 anos, ele disse para a mãe, a rainha de Sabá, que queria encontrar o pai. E assim ela providenciou para que ele fosse a Jerusalém para fazer isso. Ele passou um longo período lá e conheceu os jovens nobres de sua idade. Na noite anterior à sua partida, eles foram ao templo, pegaram a Arca da Aliança e juntos, Menelik e os jovens nobres voltaram à Etiópia. A Arca da Aliança poderia ter sido mantida em Lalibela? Não há razão histórica para acreditar nisso, mas a lenda nos diz que houve um tempo em que a arca esteve em Lalibela. O mais interessante é que em Lalibela existe um altar que tem as dimensões exatas da Arca da Aliança. E assim, a questão é se alguma das igrejas de Lalibela em algum momento não poderia ter abrigado a Arca da Aliança. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, a arca não se encontra mais nas igrejas de Lalibela. Mas está a 320 quilômetros ao norte, na cidade de Aksum. Ainda hoje, existe um templo especial guardado por sacerdotes etíopes e no qual ninguém pode entrar. Dizem que a Arca da Aliança é mantida dentro da igreja. Existe uma grande catedral, chamada Catedral da Santa Virgem Maria, na cidade de Aksum. E embaixo dela existe um túnel, e embaixo desse túnel estão os restos da Arca da Aliança. Por que está oculta há tanto tempo? Segundo os teóricos do astronauta do passado, a fonte extraterrestre do poder lendário da arca irá retornar algum dia para recuperá-la. E alguns acreditam que o retorno será no mesmo local sagrado onde chegaram os primeiros seres alienígenas.